Vamos lá, pessoal. Como eu disse, o bloco anterior era só para tomar um cafezinho, dar uma descansada, e vamos dar continuidade aqui nesse segundo bloco, também começando, né, batendo aí crime, teoria do crime. Lembrando, a prova vai sair, vamos correr atrás, vamos estudar através de questões, é muito eficiente. E aqui eu vou tentar exaurir o máximo possível do conteúdo, pelo menos dessa parte do edital, sempre trazendo os institutos e fazendo comentários sobre eles. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Eu parei na questão, eu fiz a questão número 10, vamos para a questão número 11, certo? Então, a 10 foi resposta A. Vamos para a questão número 11. Vamos ver se é algo. Ó, agente de polícia. Lembra que eu te falei lá no primeiro bloco que polícia, DPEM, DGASE, DESIP, PM e guardas municipais. Aqui a gente vai estar trabalhando aí sempre o máximo possível para você aproveitar para outros concursos que vão sair. Eu vou estar aqui batendo o edital se necessário for, ok? Vamos lá. A respeito da infração penal, no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta. Essa definição é que eu queria, já tinha comentado com vocês e é bom lembrar. Eu falei que era critério bipartido, lembra? Então eu tenho crimes e contravenções. Eu comentei também no bloco anterior que delito tem autores que colocam como sinônimo de crimes, tá certo? E em infração penal nós temos dois tipos, que é crime e contravenção. Pode ser também assim, ó, delito, crime e contravenção, tá certo? Então vamos lá. Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos de forma alguma. Como no bloco anterior, nesse também vou explicar, contravenção não é a mesma coisa que delito nem de crime. Delito, como eu disse, alguns autores botam como sinônimo de crime. Agora, contravenção não, porque o nosso critério é bipartido. Crime e contravenção, eles são diferentes. Beleza? Então, e eu havia comentado também que como você vai distinguir crime de contravenção? Tem o preceito primário, que é, por exemplo, matar alguém. E tem o preceito secundário, que é de 6 a 20 anos a pena. Tá certo? E você vai pela pena para distinguir o que é infração de crime. É simples. No preceito secundário, que é o exemplo que eu te dei de 6 a 20 anos, penas de reclusão, é crime. Detenção é crime. Contravenção não cabe reclusão nem detenção. Contravenção, a gente já fez uma questão dessa, é pena, é prisão simples e multa. As duas cumuladas, né, cumulativamente, ou separadas. Ou só multa ou só prisão simples. Tá certo? Então, ela não é sinônimo de contravenção, não é sinônimo de crime de jeito nenhum. Os dois são, ou, dependendo do autor, delitos, ou então infrações penais, certo? Adotou-se o critério tripartido. Não, eu já disse, adotou o critério bipartido, crimes e contravenções. Então, isso aqui está errado. Adotou-se o critério bipartido, está certo? Segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções, tá certo? Crimes ou contravenções como sinônimos e delitos. Errado, né? Crime e contravenção não são sinônimos. Acabei de distinguir uma da outra, tá certo? O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade combinada. Exatamente. É pelo seu preceito secundário, pela pena aplicada. E nesse caso aí é prisão simples ou multa. Prisão simples e multa.
ou prisão simples ou multa. Pode ser separado ou cumulativamente, entendeu? Agora, não cabe para contravenção reclusão e detenção. Beleza? Então, aqui ó, a resposta da 11 é a letra D de dado. Isso aqui está correto. A expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos? Não. Como eu disse, tem autores que botam delito como sinônimo de crimes. Mas infrações penais ou é detenção, ou é crime ou é contravenção. Delito, o máximo que pode ser sinônimo de crime. Ok? Então, vamos para 12. Isso aqui é importante, já é um outro instituto. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Isso aqui é um comando que está dando, ó, com intenção de matá-lo. Ou seja, ele tem intenção de cometer homicídio. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim. Ó. Ele desistiu aqui de copiar, ele não quis mais copiar. Então, ele não quis mais golpear, partiu de um ato voluntário dele. Apesar de saber que aquela única facada, meu Deus, não seria suficiente para matá-lo. Ele ainda te dá esse comando aqui, ó, não seria suficiente para matá-lo. Ou seja, eu pergunto, Teodoro poderia continuar esfaqueando para obter o resultado final que era o homicídio? Poderia, não poderia? Mas ele sabe que uma facada não vai matar o sujeito, não vai? O comando da questão está dando. Então, se ele sabe que uma faca não vai matar, uma facada não vai matar, ele tem a oportunidade de continuar e ele não continua, ele está desistindo dos atos executórios. E isso é desistência voluntária, porque se ele conclui a execução e depois chama bombeiro, tenta impedir que o resultado morte aconteça e tal, e consegue evitar, é arrependimento eficaz, sacou? Na desistência voluntária, os atos executórios eles são interrompidos. Na desistência voluntária, os atos executórios são interrompidos. No arrependimento eficaz, não. Ele conclui os atos executórios e depois ele atua novamente para impedir que o resultado ocorra. Tá certo? Depois a gente vai ver, provavelmente, alguma questão, arrependimento posterior, que é diferente disso. Beleza? Mas o importante dessa questão que você grave aqui é que ele poderia continuar. E por ato voluntário, ele não quis. E ele estava no meio da execução, porque ele diz uma facada. Ele fala que o Teodoro entende que não é suficiente para matar. Era para ter dado mais, e ele não quis. Não, não vou fazer isso não. E parou. Tá certo? Mas ele sabia, pelo exercício, que ele não iria morrer dando uma facada só. Sacou? É o comando da questão que vai te levar a definir. Então, aqui, ó, não responderá por crime algum diante de seu arrependimento negativo, qualquer que seja os atos executórios. Se deixou lesão, embora não tenha atingido o seu resultado que queria anteriormente, nesse caso aí, os atos até então praticados, se lesionou, se trouxe prejuízo, vai responder pelo que foi praticado. Então, nesse caso aí, provavelmente ele iria responder por lesão corporal, né? Deu uma facada. Responderá pelo crime de lesão corporal, aqui o exercício está dando, em virtude de sua desistência voluntária, tá? Aqui, ó, B de bola, com certeza. Responderá pelo crime de lesão corporal? Sim. Em virtude de seu arrependimento eficaz? Já falei.
Não foi arrependimento eficaz, porque seria arrependimento eficaz se ele tivesse concluído todos os atos executórios. Entendeu? Se ele tivesse concluído o ato executório, ele não concluiu. Ele parou na primeira facada. Beleza? Aí, se ele continua e depois dá um jeito de salvar o cara e evita que ele morra, né, por seu atuar, lembrando, arrependimento eficaz exige um outro atuar do agente. Ele primeiro faz a execução, completa os seus atos executórios, depois ele atua novamente para impedir o resultado. E consegue. Certo? Se ele não conseguir, ele vai responder pelo resultado. No máximo que pode acontecer é o tal arrependimento posterior, que a gente vai ver lá na frente. Então, a resposta é a letra B de bola. Responderá por tentativa de homicídio? Não, não vai. Sabe por quê? Não vai? Aqui é bom que se diga, eu vou te pedir um parênteses aqui, ó. Tentativa, tá vendo? Não dá a entender que é tentativa, porque ele dá uma facada. Ele tentou matar. Não é tentativa? Não pode ser tentativa por um único fato aí. A tentativa é por circunstâncias alheias à vontade do agente. Entende? No arrependimento eficaz, na desistência voluntária, o arrependimento, o não ocorrer o resultado é por ato de vontade do agente. Na tentativa, não. É por circunstância alheia à sua vontade. Ele quer o resultado. Só não ocorre porque alguém salvou, socorreu, entendeu? Tentativa é por circunstâncias alheias à vontade. Na desistência voluntária e arrependimento eficaz, é vontade do agente de não querer o resultado. Ok? Entendeu? No início ele queria, depois ele passou a não querer. Na tentativa, não, ele sempre quer o resultado. O problema é que não acontece, ele dá 3 tiros e o sujeito não morre. E ele vai embora achando que matou. Entendeu? Então, a resposta da 12, letra B de bola. Vamos lá. Vamos lá. Foi mais um. Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa, com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-la. O que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já havia sido registrado na delegacia. O comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura, olha só, acabei de explicar isso, mas tem umas coisinhas aí. Vamos lá. Primeiro, Mário subtraiu a TV. Lembra que eu falei anteriormente aí na desistência voluntária e arrependimento eficaz? É nos atos executórios, não é? Ele para nos atos executórios ou imediatamente aos atos executórios ele age novamente para impedir o resultado, certo? Nesse caso aí, Mário subtraiu a TV e levou para casa. Houve consumação do delito? Houve o resultado? Houve. A televisão saiu da posse, né? Mário subtrai uma TV do seu trabalho, saiu da posse do trabalho. Então, esse crime está consumado. Tá certo? Então, o que acontece? Ele está consumado. Então, não cabe desistência voluntária e arrependimento eficaz. Por quê? Porque nesses dois institutos, o resultado não se consuma, não ocorre. E aqui o resultado já ocorreu. Beleza? Nos outros, não se consuma. E aqui já consumou. Tá certo? Então, vamos lá. Aí ele acaba sendo convencido, né? E restitui a televisão de volta. Vamos ver aqui. Configura a desistência voluntária? Já disse que não, certo? Não podendo responder por furto. Está errado isso aqui, né?
Arrependimento eficaz, não podendo responder por furto. De forma alguma. Está errado isso aqui. Qual questão que eu estou? Eu estou na 13, né? Arrependimento eficaz. Não pode ser, já expliquei. Arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. Eu vou explicar isso aqui. É essa a resposta a C. Sabe por quê? Por que ele está falando que é dosimétrico da pena? A gente vai ver em pena a dosimetria da pena. É quando o juiz vai fazer as balizas lá para ver o quanto de pena o sujeito vai pegar. Então, no arrependimento posterior, ele restituiu o bem, não restituiu? Aqui está dizendo, não é? Há o arrependimento posterior. Mas o crime, eu te falei, está consumado. Ele responde por esse crime de furto, mas com uma redução prevista no Código. Inclusive, deixa eu ver se eu marquei, artigo 16, com a previsão de 1 a 2 terços. Diminuir de 1 a 2 terços. Tá certo? Então, o que acontece? Ele responde por furto? Responde, mas vai diminuir de 1 a 2 terços, que é na parte que a gente chama de dosimetria da pena, quando o juiz for analisar. Peraí, mas ele restituiu. Mas o fato importante que eu quero que você grave especificamente aqui é que isso só ocorre se não houver violência ou grave ameaça. Porque se fosse roubo, ainda que ele devolvesse, consumou o roubo e iria responder no 157. Beleza? E não teria diminuição, não. Tá certo? Aí o que poderia ter, a gente vai ver também, de acordo com o artigo 59, o juiz pesar isso aí, as condições do agente, ou se ele é réu primário, de bons antecedentes, etc. Tá bom? Furto. Ele responde por furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem. Não, porque eu já falei que arrependimento posterior acaba reduzindo de 1 a 2 terços. Então, a resposta é a letra C, na questão número 13. Vamos que vamos. 14 agora. Marcos, visando roubar Maria, a agride. Visando roubar Maria, a agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, Marcos decide abandonar a empreitada criminosa, pedindo desculpas à vítima e se evadindo do local. Aqui está dizendo antes, contudo, de subtrair qualquer pertence. Marcos decide abandonar a empreitada criminosa, pedindo desculpa à vítima e se evadindo do local. Maria, então, comparece à delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. No caso acima, o delegado de polícia... Olha, lembra que eu falei lá acima, não vem? Lembra que eu falei lá em cima? Então, ele diz aqui, lesão corporais de natureza leve. Eu pergunto a você, houve o roubo? Houve o roubo? Não, não houve o roubo, porque ele diz aqui, antes, contudo, de subtrair qualquer pertence. O roubo é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro mediante violência ou grave ameaça. Houve grave ameaça? Não houve. Né? Tanto é que ele causou lesão corporal, mas houve a subtração? Não. Então, isso não é roubo. Beleza? Vamos ver aí a questão. O delegado deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado, de jeito nenhum, uma vez que o resultado pretendido por Marcos não se concretizou. Não é nada disso. Ele parou nos atos executórios. Então, não houve o roubo. Né? Ele não deu início à subtração do bem. Nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Mano. Não é bem assim.
Ainda que fosse desistência voluntária, o macho responde por tudo que ele praticou até a desistência, pelos atos já praticados. E ele causou lesões corporais leves aqui, ó, de natureza leve. Deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesão corporal de natureza leve. Está aqui, ó. A resposta é a letra C. Certo? A resposta é a letra C de casa. Porque ele não concluiu, não deu início, ele parou no meio dos atos executórios para roubo, mas ele cometeu lesão corporal e ele vai ter que responder por lesão corporal. Nada poderá fazer, uma vez que houve arrependimento posterior, nada disso. Não tem nada a ver com arrependimento posterior aqui. Então, questão número 14 foi embora. Vamos para a questão número 15. É cabível arrependimento posterior no crime de... Lembra que eu falei? É cabível. Vamos lá. Lesão corporal dolosa. Olha, dolosa, lesão corporal, tem violência? Tem. O que eu disse que não cabe no arrependimento posterior? Violência e grave ameaça. Se tiver violência e grave ameaça, um abraço. Não pode, não adianta o arrependimento posterior, porque não vai ter aquela redução que a gente vê de 1/3 a 2, de 1 a 2/3. Está fora. Homicídio, de forma alguma. Roubo tem violência, não pode. Furto, sim. Né? Eu trouxe essa bem tranquila e olha, detalhe, hein? Exame da ordem dos advogados. Veja a questão. A ordem dos advogados. Nível superior, isso aí. Beleza? Furto. Por quê? Porque no arrependimento posterior, não vou me cansar de repetir aqui. O arrependimento posterior não pode ter violência e grave ameaça. E tem que ser ato voluntário. Tá certo? Espontâneo e voluntário, sobretudo voluntário. Na desistência voluntária, arrependimento eficaz também. Ato voluntário do agente. No arrependimento posterior, além de voluntário, não pode ter violência ou grave ameaça. Beleza? Vamos para a questão número 16, que é muito boa essa questão aí. Na hora que eu estava selecionando, eu peguei porque tem vários institutos para a gente falar aí. Complete corretamente as frases abaixo, assinalando a alternativa correta. Vamos lá. Configura-se o crime quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. O que é isso? Consumação. Né? Ou seja, diz que o crime é consumado. Tá certo? Não sei se seja consumado. Então, tem como resposta aqui consumado. É muito simples. E onde caiu isso? Olha, para advogado. A única alternativa que tem consumado na primeira hipótese é a letra B, mas vamos ver os outros aí, tá? Vamos ver os outros. De fato, a resposta é a letra B de bola. Ó. Configura-se o crime quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. O que é isso? Doloso. Crime doloso. Aqui, o 2 é crime doloso. Quando a gente quis o resultado, ou assumiu o risco de produzir. A gente ouve tanto aí na televisão, né? Dolo, aquele que o agente quis, teve intenção de cometer o crime. Tal. Ou o William Bonner virá, olha, aquele que o agente assumiu o risco de causar o resultado, né? Morte, não sei o que, causar a morte. Nada mais é do que isso aí, doloso. Tá certo? Ou assumir o risco de produzir, que é o dolo eventual, certo? Que a gente vai ver mais à frente as definições de dolo, né? Dolo direto, dolo de segundo grau, não sei se você se lembra disso. Configura o crime quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, a finalização e consumação do ato
típico, antijurídico e culpável é afetada. Olha só, cara. Isso aqui é crime impossível. Pode ver lá, vamos ver na B, que é crime impossível, ó, terceira hipótese. Crime impossível. Sabe por quê? Quando ele diz aqui, eu vou ter que ser um pouco mais sério aqui, ó. Quando ele diz aqui, quando por ineficácia absoluta do meio, você tenta matar o sujeito achando que está ministrando veneno, você bota açúcar. O cara não é diabético, tem nada. Acha que vai matar ele com açúcar. Ineficácia do meio. E ineficácia do objeto. Fulano, que é esse exemplo que a doutrina fica dando? Fulano chega lá e atira em Cicrano. Só que Cicrano, ele dá lá 10 tiros em Cicrano. Só que Cicrano, na autópsia, no exame cadavérico e tal, chegou à conclusão que ele morreu de infarto. E ele já tinha morrido de infarto. Então, esses tiros não é fato atípico, não é crime. Por quê? Porque matar um morto não pode, né? Entendeu? Aí a gente tem aqui o que ele fala, a finalização ou consumação do ato típico antijurídico e culpável é afetada. É isso aí. Por impropriedade do objeto, nesse segundo exemplo que eu dei, crime impossível, matar um morto. É o exemplo mais simples. Configura-se o crime quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Crime culposo, né? Então, a resposta é a nossa letra B de bola. Lembrando, crime culposo. Imprudência, negligência e imperícia. Beleza? Então, existe culpa imprópria, que aí eu não vou chegar agora, nesse momento, a abordar, não, porque fica meio complicado. Mas é quando a gente vai ver mais à frente lá os erros de tipo e tal, o sujeito pode responder por culpa imprópria. Ele acha que está numa legítima defesa, por exemplo, putativa é aquela que tem aparência, e não está. E ele observou de forma equivocada e tal. Aí tem doutrinador que vai dizer que é o culpa imprópria, ele vai responder de forma culposa pelo ato que ele cometeu. Vamos para a questão número 17, não é isso? 17. O agente que voluntariamente desiste de progredir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Falei isso, né? Tal hipótese refere-se à desistência voluntária e arrependimento eficaz, né? Já falei isso para você, está aí uma ótima definição, caiu para a técnica da Defensoria Pública de Pernambuco. Está aí uma ótima definição para você entender bem o que eu já falei. Né? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Beleza? O agente que voluntariamente desiste de progredir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Tal hipótese refere-se à desistência voluntária e arrependimento eficaz. Lá no arrependimento posterior, vou dar um parênteses aqui, eu falei que no arrependimento posterior não pode violência nem grave ameaça, não é isso? O resultado, na verdade, ele ocorre, os atos executórios todos ocorrem, tem mais um detalhe. O arrependimento posterior ele só é aceito se ele for, e aí grave esse termo, só pode haver o arrependimento posterior, eu vou te dar o exemplo da televisão, até o recebimento, por favor, grava isso, recebimento da denúncia ou queixa. Não é o oferecimento da denúncia ou queixa. Beleza? É porque eu vejo isso em questões e é uma casca de banana direto. O exemplo lá da televisão, ele furtou a televisão, beleza? Chegou em casa, no dia seguinte, o exercício no dia seguinte ele foi lá e devolveu o arrependimento posterior. Não deu nem tempo de chegar e saberem disso e oferecer a denúncia, tá certo? Mas vamos supor que ele fica com a televisão.
E aí vai correndo, dão conta de que essa televisão foi furtada e tal, tal, tal. Aí a pessoa vai lá na delegacia, tal, abre-se inquérito, descobre que foi ele pela câmera, pá. O Ministério Público oferece denúncia. Se ele devolver até o oferecimento dessa denúncia, tá beleza. Ainda que tenha oferecido, ele vai incidir na redução de 1/3, de 1 a 2/3, né, no arrependimento posterior. Agora, se o juiz tiver recebido essa denúncia, um abraço. Está mais do que consumado, ele não vai ter como reduzir isso aí, pelo menos pelo arrependimento posterior. Beleza? Fica esse fato aí. Então, 17, letra E, 18. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano, olha lá, sem violência ou grave ameaça, ele está querendo arrependimento posterior, alguma coisa aqui. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa, olha lá o que eu te falei, ó, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de... Isso aqui eu coloquei, porque tem questões de prova que insistem em vir nessa decoreba. Então não custa nada, porque você está fazendo aqui exercício, é bom você gravar, né? Ela pode ser reduzida de 1 a 2/3. Onde é que está aqui? 1/6, metade a 2/3, 1/3, metade, 1/6 a 1/3, 1 a 2/3. Questão letra A. Beleza? Apenas para gravar mesmo. Assim, até absurdo, decoreba, mas é o que vem. Muitas bancas ainda insistem nessas decorebas. Questão 19. Referente ao crime tentado, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Está vendo como se repete aí? Ó. Fotógrafo policial, olha aí. Está vendo como se repete e fica pedindo a pena e o que os institutos, número, data. Está aí, mais uma. Ó. Na tentativa, você pode reduzir de 1/3 a metade. Ou de 1 a 2/3, né? O artigo dessa questão é diminuir de 1 a 2/3 é no artigo 14, parágrafo único do Código. Então, também de 1 a 2/3. Então, no arrependimento posterior é de 1 a 2/3 e na tentativa é de 1 a 2/3, no artigo 14, parágrafo único. Se você tiver curiosidade, dá uma lida lá para você fixar. Aqui também diminui de 1 a 2/3, letra D de dado. E a derradeira, a 20ª questão, né? Questão número 20, onde a danada caiu. Câmara, né? Analista legislativo, que teoricamente é uma prova difícil, né? Simples. O crime, em conformidade com o artigo 14 do Código Penal, está falando da tentativa, é tentado quando inicia a execução. Lembra lá atrás que eu falei da tentativa? Está aí. O que é a tentativa? Quando o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos lá. O agente é preso em flagrante. Flagrante ele consumou, né? Ele flagrou, ele está preso em flagrante porque ele consumou. Então, preso em flagrante e consumado quando o resultado naturalístico previsto no tipo penal se realiza. Não tem nada disso, né? A tentativa, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, está errado a A. O agente é preso em flagrante, não tem nada a ver isso aí, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Isso aqui é crime consumado, né? Só a definição. Não é preso em flagrante, não tem nada a ver. Preso em flagrante, se eu fosse pensar, eu só não teria obtido o resultado, se é que se pode falar assim, porque alguém impediu, né? Eu estou indo preso,
é por circunstâncias alheias à vontade do agente, e aí o crime não se consuma. E no caso do flagrante, o crime se consumou, né, em regra. Não se consuma por vontade do agente, correto? Não, mas por vontade do agente, aqui, ó, não se consuma por vontade do agente. O que eu disse? Que na tentativa por circunstâncias alheias à vontade. Então está errado. Isso aqui, o agente desiste de prosseguir na execução. Desistir, você só desiste de algo que você pode continuar. E se é algo que você pode continuar, é voluntário. E na tentativa, não é voluntário, é involuntário. Circunstâncias alheias à vontade do agente. E consumado, né? O agente desiste de prosseguir na execução e consumado quando o resultado naturalista previsto do tipo penal se realiza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente e consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Está aqui a resposta, a letra E. Beleza? Então, aqui, essa 20ª questão trabalhou o instituto de tentativa, né? Lembrando, arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior são atos de vontade do agente, tá certo? Ele quer fazer isso. Na tentativa, não. É por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá certo? Então, a gente encerra esse bloco, acaba essa primeira etapa, tá? De crime, das circunstâncias aqui, ó. Esse conteúdo aqui do edital, ele é grande, tem muita coisa ainda para bater. Eu só dividi em 2 blocos nessa primeira parte, ok? Quem puder, dá um like aí, se inscreva no canal, ajuda, dá uma força aí para a gente continuar postando. E vamos que vamos, até o próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, bom descanso aí.